Boa noite a todos. Sejamos todos envolvidos na paz de Jesus. A gente vem sempre com muita alegria e com muita gratidão no coração pela oportunidade de rever amigos queridos, mas também pela oportunidade de refletir um pouco sobre o Evangelho do Cristo. E nós escolhemos para a noite de hoje uma passagem, que é uma passagem evangélica, está em Lucas, mas a interpretação que nós vamos trazer hoje, ela será principalmente de Joana de Ângeles, nesse livro Em Busca da Verdade, faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, e tem um capítulo intitulado Encontro e Reencontro, que é o capítulo 3. E também à luz desse estudo, eu não sei se vocês conhecem esse material ele é feito pela Federação Espírita Brasileira, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, e nesse módulo aqui nós temos interpretações de parábolas e ensinos de Jesus. E nós escolhemos para a noite de hoje esse capítulo que Joana traz interpretando a parábola do filho pródigo. E nos estudos da FEB, nesse módulo, principalmente me chama a atenção a bibliografia de Vinícius, um livro chamado Nas Pegadas do Mestre, onde ele tem um texto chamado Pródigo e o Egoísta. Além, obviamente, de nós trazermos sempre, o embasamento na codificação de Kardec em textos de Emmanuel. Mas quando nós casamos essas duas obras, eu diria que há um casamento perfeito, porque as interpretações que nos dão a mentora espiritual juntamente com Vinícius realmente são muito esclarecedoras. Joana de Ângeles começa nos advertindo que, via de regra, quando nós fomos interpretando a mensagem do Cristo ao longo do tempo, nós muito mais interpretamos essa mensagem a partir das sombras das nossas próprias inquietações íntimas do que necessariamente buscando as luzes extraordinárias da mensagem do Cristo. Então, durante muito tempo, nós buscávamos na mensagem cristã e a interpretávamos de forma a criar condições extremamente hostis para aqueles que ouviam a mensagem cristã. Então, a pretexto de pregarmos humildade, pregávamos que nós tínhamos, quando errávamos, que nos submeter a castigos. E muitas vezes nos levava, inclusive, a desprezar a própria constituição física, ou a nos desprezarmos como filho de Deus, a nos colocar que nós não tínhamos direito a uma retificação, não tínhamos direito a um recomeço, que uma vez que errávamos, uma vez que éramos taxados de delinquentes, nós precisaríamos sofrer, e sorver um cálice amargo de dores, de sofrimentos, de humilhações e de indignidades. A pretexto de falar para nós sobre dignidade, nos coloca a mentora. Aqueles que pregavam a dignidade apontavam o erro e, mais do que isso, massacravam o equivocado. Indignificava o delinquente, quando em verdade eram apenas pessoas que buscavam acolhimento. Porque ignorantes, muitas vezes, porque doentes da alma, muitas vezes, erravam, mas eram tratados como pessoas que não tinham quaisquer direitos de reabilitação. Mas ao longo da nossa trajetória, na aquisição da cultura que nos é própria, do desenvolvimento intelectual que nos é próprio, fomos tendo melhor condições de compreender e interpretar a mensagem do Cristo, de forma que gradativamente fomos e ainda estamos nos desligando desses dogmas muito enfermiços, dessas interpretações muito doentias, para mais nos aproximarmos da mensagem cristã na sua origem, que é sempre fonte de consolação, fonte de esperança, fonte de compreensão e fonte de amor. E ela escolhe, ela diz, essa parábola para tratar desse assunto, porque de alguma forma nós nos identificamos com os filhos da parábola. Todos nós temos um pouco
do filho pródigo, um pouco do filho egoísta, com algumas variações, mas nós somos representantes desses filhos, porque os filhos representam a humanidade e o pai da parábola representa Deus. Então é muito interessante essa parábola, porque ela vai nos falar de escolhas, de liberdade, de causa e efeito, mas acima de tudo vai nos falar de amor, de compreensão, de recomeço, de acolhimento. Porque é assim que o Pai age com todos nós. E essa parábola ela é interessante, todos nós, eu imagino, se não conhecemos, vamos narrar brevemente a parábola, é necessário para que a gente entenda e possa fazer as reflexões a partir dessas obras. Está Jesus e ele diz, tinha um homem, tinha um senhor com 2 filhos. E o filho mais novo chega-se a ele e diz, pai, eu quero ganhar o mundo. Eu quero a minha parte na minha herança e quero ir embora. E o pai, tá, meu filho. E ele reparte todos os seus bens entre os 2 filhos, ele tinha 2. O mais novo pega tudo que é seu e vai para terras longínquas. E lá ele vai vivenciar todas as paixões. Jogos, mulheres, bebidas, ele vai dissipar, ele vai desperdiçar todo aquele patrimônio, dando vazão a todos os seus interesses mundanos, aos seus interesses materiais. Mas eis que se esgotam os recursos e uma fome assola essa terra longínqua. E ele se vê então desamparado e ele procura então recursos e vai ser acolhido numa fazenda de porcos para apacentar porcos. E ele passa por uma série de vicissitudes, em dado momento ele se pega pensando que ele gostaria de ter para se alimentar pelo menos as bolotas daqueles porcos. Porque para ele não sobrava nada. Os animais tinham mais dignidade e mais direitos do que ele mesmo. E aí Jesus usa uma expressão, ele diz assim, mas caindo em si, diante de todas essas dificuldades. E aí, gente, a partir daqui, eu vou pedir licença para vocês para nós lermos o resto da parábola, porque tem uma série de peculiaridades que a gente precisa entender e que depois vem na interpretação da parábola, que são muito interessantes. Aí ele diz assim, caindo em si. Aí o menino começa a refletir, o filho. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. O comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há
tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, versículos 11 a 32. E essa parábola, ela é riquíssima, né? Joana e Vinícius destacam 2 filhos e um pai, a humanidade e Deus. E o comportamento de cada um desses filhos, e o comportamento de cada um desses pais. Começamos pelo filho pródigo. É aquele ostensivamente delinquente, digamos assim. É o ingrato que não esconde de ninguém, que vai deixar o pai idoso, vai pegar a sua herança, vai para o mundo, vai romper com todos os padrões sociais da época, vai fazer o que bem entender, sem identificar as consequências. Muitas vezes se reconhece em equívoco, e juntamente com essas suas tantas viciações, traz inclusive virtudes muito boas, mas que por eles às vezes são até desconhecidas. Mas obviamente que nós não estamos falando apenas de dissipar patrimônio material. Todos nós recebemos um acervo de bens para cada etapa encarnatória, recebemos do nosso Pai, para que por intermédio desse acervo possamos ter a vivência que precisamos ter, desenvolvendo o que precisamos desenvolver, assumindo as responsabilidades que precisamos assumir e possamos então realizar tudo o que precisamos realizar. Mas para além do patrimônio material que nós recebemos, que aqui é figurativo, a herança do Pai, nós temos um patrimônio espiritual que nós desperdiçamos quando nos distanciamos do cumprimento das nossas obrigações perante Deus e perante os nossos irmãos. E é desse patrimônio espiritual, principalmente, que nos fala a parábola, do desperdício do nosso tempo, do desperdício da nossa inteligência, do desperdício da nossa veia artística, que muitas vezes nós colocamos todo o nosso patrimônio a serviço de construção de coisas que são negativas, destrutivas para nós e para aqueles que estão em torno de nós. Então nós somos pródigos de muitas formas. Mas, acima de tudo, esses delinquentes na parábola, eles representam aqueles com quem andava Jesus, principalmente, e a quem Jesus acolhia. Porque era por todos apontados, não é? Como os viciosos, como os pobres, como os mendigos, como aqueles que estavam à margem da sociedade, para quem todo mundo apontava, porque eram verdadeiramente pessoas que sofriam de forma muito flagrante com os seus vícios e com os seus padecimentos. Mas também foram aqueles que mais rapidamente reconheceram em Jesus amor, reconheceram em Jesus acolhimento, reconheceram que a mensagem do Cristo estava baseada no amor e que, portanto, eles podiam ter esperança. Portanto, para eles também havia consolação. Por isso eles eram os preferidos do Cristo, porque a despeito de todas as suas viciações e de todos os seus sofrimentos, eles eram os que estavam mais prontos para reconhecer a mensagem amorosa do Cristo e se transformarem a partir desta mensagem. E o nosso filho pródigo traz aquilo que Joana diz, juntamente com as suas viciações, também valores que ele desconhecia, mas que no momento em que ele passa por toda aquela tristeza, todos aqueles sofrimentos, todas aquelas dores que são muito mais morais, pela humilhação, pela indignidade em que ele mesmo se coloca, ele desperta. A partir disso, ele desperta. E humildemente ele compreende: meu Deus, eu pequei contra o meu pai. Eu abandonei o meu pai.
Eu não cumpri com os mandamentos junto ao meu pai. Eu não mereço sequer ser recebido como filho deles. No máximo, se eu quiser retornar, eu preciso retornar como servo, porque eu me tornei indigno do amor do meu pai, da proteção do meu pai. E aí ele dá um testemunho daquela que para nós é a virtude mais preciosa, que é o testemunho da humildade. Eu escolhi um caminho errado, eu sofri e causei o meu sofrimento, eu sabia, eu reconheço agora que o melhor lugar para mim era junto do meu pai, porque lá eu tenho felicidade, porque lá eu estou protegido, porque lá eu tenho amor. E agora eu preciso então voltar. E ele não tem medo de voltar. E ele se coloca à volta. Mas é tão bonito porque de longe, ele não precisa nem chegar à casa paterna. Só dele resolver a voltar a meio do caminho, o pai já o vê. Porque o que Deus quer de nós é exatamente isso. Não importa o quanto você vai errar, tampouco a natureza dos teus erros. O que me importa é o momento em que você vai deliberar e vai se reencontrar comigo. E ele diz, olhando de longe, o pai se compadece, porque ele já reconhece naquele filho todas as tristezas pelas quais ele passou, todas as dificuldades pelas quais ele passou. E quando ele se achega, ele abraça e beija o filho. Nenhum reproche, nenhuma reclamação, nenhuma discriminação, nada. Vai lá, pega o manto e traz para o meu filho. Traz as sandálias, traz o anel. Porque eu não vou recebê-lo como um servo. Eu vou recebê-lo como meu outro filho. Porque é assim que o Pai nos vê. A despeito de quem nós somos, ele nos iguala a todos no seu amor e na sua compreensão. Então, aquele filho que reconheceu o seu erro, quando ele é acolhido, ele se sente ainda mais encorajado a terminar aquela transformação que ele iniciou. Porque ele sente que pode confiar naquele pai. E todos se alegram, todos se encantam com o retorno daquele filho, menos o filho que ficou. E aí vem a outra parcela de nós, a outra parcela da humanidade, que permanece ao lado do pai, que cumpre todos os mandamentos da casa paterna, que nunca se aparta, que nunca é rebelde, mas, no entanto, permanece cristalizado no egoísmo, na indiferença, na avareza, nos ciúmes e na inveja. Então, muitos de nós são aquela parcela da humanidade que acham que porque estão numa vida em que não há quebra de regras sociais ostensivas, como faz o meu irmão, e, portanto, não somos apontados em sociedade ou humanidade como desvirtuados, desequilibrados, delinquentes, nós somos melhores. Diz-nos Joana que nós até nos apartamos dos outros para não nos permitirmos contaminar por essa inferioridade. Mas somos incapazes de ter um olhar de compaixão para o outro, de ter um olhar de dignificação para o outro. E não damos ao direito do outro de se tornar alguém melhor, porque nós nos consideramos melhores do que aquele nosso irmão. Então, o filho pródigo, diz-nos Joana de Ângeles, é a forma de Jesus nos fazer compreender o olhar do farisaico à época dele. Porque os fariseus, os levitas, os sacerdotes da época, que eram tidos como os mais virtuosos, e aí é muito interessante porque Joana de Ângeles diz assim, eles eram tidos os mais virtuosos porque eles tinham a aparência da virtude, porque eles tinham, e aí eu tive que gravar o número, gente, porque é coisa demais, são 613 comportamentos com relação ao corpo e com relação à sociedade que eles precisam manter para serem considerados pessoas dignas.
603, observação, cuidados com seu corpo, comportamentos sociais. Então eles viviam nessa aparência de dignidade, mas por dentro estavam apodrecidos. Como diz Emmanuel, né? O Emmanuel tem um conceito, né, de túmulos caiados, que ele usa, que é túmulos muito brancos por fora, mas que trazem a podridão por dentro. Então, esse é o nosso filho que tem, esse somos nós, né? Não é o filho dele, somos todos nós de alguma forma. E aí o interessante da parábola é nos fazer refletir em que categoria de filhos eu me encaixo. Eu sou aquele filho que ainda estou num país longínquo, e eu acho interessante Joana utilizar esse termo. Ela diz assim, esse filho que vai para um país longínquo, a busca do sentido da vida dele, a busca de viver a vida dele, e que quebra todas as regras sociais e que se coloca mesmo para ser julgado pela sociedade de uma forma. Eu sou esse filho que ainda estou buscando nesse país longínquo do desperdício dos meus valores, da minha potencialidade, da minha capacidade de realizar no bem. Eu sou o filho que já caiu em si e já tomou coragem de fazer o caminho de volta, né? O de volta não só para nos reencontrarmos com o nosso Pai, mas para nos reencontrarmos com a nossa essência divina, com aquilo que nós verdadeiramente somos, com as nossas verdadeiras potencialidades, com o verdadeiro país que nós devemos habitar, que é nada mais, nada menos do que o reino de Deus, a construção desse reino de Deus dentro de nós. Ou nós somos aquele filho que, a despeito, né, de tudo, ficamos ali ao lado do Pai, mas não amamos aquele Pai. Ficamos ao lado do Pai, mas não temos carinho para com Ele. Temos apenas a aparência do bem. E nós temos feito isso muito ordinariamente. Seja nos utilizando da nossa condição de religiosos, seja nos utilizando da nossa condição, muitas vezes, de pessoas que, muitos de nós que tiveram melhores condições de estudo ou melhores condições de trabalho. Então, nós mantemos aquela vida com aparência de dignidade, mas não temos um olhar de compaixão, de acolhimento para o erro. Então, nós ainda vivemos como os farisaicos, os fariseus de antigamente. E não conseguimos refletir e introjetar a mensagem de Jesus nos nossos corações. E vamos substituindo Jesus nas nossas vidas por outras pessoas, vamos por líderes religiosos, por líderes políticos, por dinheiro, por poder, por vaidade. Nós vamos substituindo Jesus nas nossas vidas e vamos então interpretando a mensagem dele para satisfazer os nossos interesses e para nos dar a aparência de dignidade que nós queremos. Mas vamos nos afastando dos valores cristãos de Jesus. E é isso que ele nos chama a atenção. E é tão bonito porque quando ele diz assim, caiu em... E Emmanuel tem, obviamente eu não vou me lembrar desse texto especificamente, mas Emmanuel tem um texto em que ele fala especificamente desse pedacinho, porque Emmanuel tem uma capacidade, né, de interpretar o texto evangélico que é algo extraordinário. Ele diz assim, talvez uma das coisas mais importantes seja esse termo, ele caiu em si, porque é um momento decisivo da nossa existência. E ele diz, né, Judas queria fazer as transformações imediatas e para isso era extremamente ambicioso e queria utilizar os poderes da época e tanto fez que, para atingir essa finalidade, completamente dissociado da mensagem cristã, porque não entendeu qual era a missão do Cristo, acaba traindo Cristo. E quando ele cai em si, Emmanuel diz, já é tarde demais. O próprio Pedro, na sua covardia, nega Jesus 3 vezes, e quando ele cai em si, ele percebe a ingratidão dele para com Cristo.
Mas esse momento de Pedro serve para que ele se fortaleça e a partir do entendimento da sua fraqueza, ele vai se transformar e vai se tornar um dos maiores, não, Pedro foi o maior pilar do cristianismo nascente, entre os primeiros apóstolos do Cristo. Paulo tem uma paixão doentia e por isso persegue os cristãos, até que no encontro com Cristo, ele cai em si. E caindo em si, se torna também ele uma das figuras mais representativas entre os divulgadores da mensagem cristã e exemplificadores da mensagem de Cristo. E Emmanuel não esquece de Maria de Magdala. Ele diz ela que entregou o seu coração e a sua vida para as pessoas que a exploraram e foi tão dissoluta, mas quando ela cai em si, ela ama tanto aquele mestre que é o maior exemplo de transformação do evangelho que nós temos. Segundo o próprio Emmanuel, que traz uma página linda sobre a transformação de Maria de Magdala, a colocando como o maior exemplo, porque entre todos aqueles que seguiram Jesus, foi a mais viciosa e foi a que mais se transformou. E no momento preciso do Cristo, da sua crucificação, lá ela estava dando o seu testemunho, sem medo, sem nada, ela não abandona, ela o segue até o momento derradeiro, dando o braço e acolhendo a mãe daquele que era o seu mestre, que era para ela verdadeiramente modelo e guia, mestre amado Jesus. Então esse momento de cair em si é um momento que é esperado de todos nós. Sejamos nós, tenhamos nós nos identificado, na verdade, com qualquer um desses filhos. E aí é que é o mais bonito. Porque Joana diz, não importa qual filho, o pai acolheu a ambos, porque também aquele pai amoroso, ele não vai reprovar o seu filho. Ele não vai reprovar o seu filho. Pelo contrário, o que ele diz para o filho dele? Meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Agora, teu irmão não. Teu irmão se distanciou. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e nós o reencontramos. É necessário que nós nos felicitemos pelo retorno do seu irmão. Foi só isso que ele diz. Ele também não reprova o comportamento. A nos dizer então Jesus, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Todos nós temos o direito de errar e vamos errar, porque faz parte da nossa trajetória. Mas o olhar que nós temos para nós mesmos e para o outro precisa ser esse olhar do nosso Pai, que é o olhar da compaixão, que é o olhar do amor, que é o olhar da fraternidade. Nós temos visto, e a gente precisa refletir sobre isso, é com muita tristeza, muita perplexidade que a gente observa como nós ainda, e quando eu digo nós, somos nós todos, de alguma forma, ainda nos distanciamos tanto da misericórdia de Deus, da misericórdia do amor do nosso Pai. Nós estamos vendo agora um conflito, muito doído para todos nós acontecendo lá na faixa de Gaza, e o que eu tenho percebido é que muitos de nós parece que esquecemos a mensagem do Cristo, porque é o momento de todos nós nos unirmos em amor e orarmos por todos aqueles que estão lá, porque todos estão sofrendo, todos estão perdendo pessoas amadas, todos estão sendo submetidos à violência das mais absurdas que nós nem conseguimos imaginar. E, no entanto, nós temos visto o mundo se dividir, cada um de acordo com a sua ideologia, para apontar culpados, no instante em que nós deveríamos nos unir, porque nós estamos longe, nós não temos nada para dar que não seja o nosso amor.
Nós não temos nada para dar que não seja a nossa oração, unindo os nossos corações com todas aquelas pessoas que estão em sofrimento, em dor, em tristeza, em violência. E nós estamos, mais uma vez, nos repartindo, esquecidos de que Jesus veio exatamente para que nós nos uníssemos a partir do seu amor. Que nós nos olhássemos como irmãos. Ele coloca irmãos tão diferentes, como diferentes são os dedos das mãos. Ele nos dá o material necessário para que nós compreendamos onde deve estar o nosso coração. Deus nos cria de uma forma perfeita, nos diz, olha, eu vou dar a vocês primeiro a inteligência. E é interessante que Joana de Ângeles diz isso. Com a aquisição da cultura, ao longo dos tempos, nós vamos tendo melhor condições de entender a mensagem do Cristo. Os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos explicam o que significa isso. Não significa a aquisição da inteligência agora, porque eu sou mais dotado, porque eu sou versado, eu sou doutorado, eu sou mais isso, eu tenho mais condições. Não. Nós, enquanto humanidade terrestre, ao longo das sucessivas encarnações, fomos adquirindo um patrimônio intelectual que precede ao desenvolvimento moral, para que já tivéssemos condições de chegar onde estamos hoje, discernir o que é bom do que é mal, o que é justo do que é injusto. E, no entanto, nós não estamos usando a nossa inteligência a nosso favor. Nós precisamos refletir. Quem está lá não é A, não é B. Quem está lá são os nossos irmãos em Deus. Quem está aqui conosco, ao nosso lado, são os nossos irmãos em Deus. Tá certo, os nossos valores divergem, os nossos comportamentos divergem. Cada um vai ter o seu momento de despertamento. E é tão interessante que o filho pródigo desperta primeiro, mas o pai não cobra do filho, agora é tua vez. Agora vai, você desperta, cadê tua transformação? Não, ele dá àquele filho o direito de permanecer onde ele está, porque ele compreende, e é muito interessante, Joana faz essa reflexão. Por que ele não reprova os seus filhos? Por que ele não exige transformação imediata dos seus filhos? Porque ele sabe que faz parte do amadurecimento daqueles filhos, as escolhas que eles estão fazendo, e que eles são diferentes, e que cada um deles terá o seu momento de compreender o que é mais importante para eles, e então de iniciarem por si mesmos, pelas suas próprias despertamento das suas próprias consciências, a transformação necessária para a construção do reino de Deus, para então valorizarem o patrimônio que será herdado do seu pai, porque todos nós somos dignos da herança paterna, que é o reino de amor do nosso pai. Não há nenhum de nós que é diferente. Nenhum de nós está em situação de privilégio diante da paternidade divina. Nós ficamos presos nas ilusões das convenções sociais, do que dizem pra gente o que é ser uma pessoa bem-sucedida, o que é ser uma pessoa bonita, o que é ser uma pessoa inteligente. Nós ficamos presos e corremos atrás de alcançar esses padrões de dignidade social e nos esquecemos tantas vezes da dignidade do amor. Porque essa é a proposta de Joana. Quando ela chega no último item do capítulo, ela fala: é o amor a única solução. Só no amor, que é a fonte inesgotável de toda a criação, que une todas as diferenças, que supera todas as dificuldades. É só nessa fonte de amor que nós vamos encontrar o entendimento para todas as nossas dificuldades. Nós vamos encontrar o entendimento, é na mensagem do Cristo, para compreender todos os conflitos íntimos que nós temos e o conflito que nós temos com os nossos irmãos. É na mensagem do Cristo. E ela diz também é importante, ela ressalta a importância da psicoterapia. Obviamente, é uma coleção psicológica de Joana de Ângeles, porque ela nos diz assim, ela diz, olha, muitas vezes nós esquecemos, mas o Pai não. Que nós somos espíritos. Nós vamos acumulando vivências e chegamos aqui, muitas vezes, acabamos externalizando condutas
que tem muito a ver com aquelas que nós mais alimentamos em outras vidas. E isso nos faz fazer escolhas ou ter conflitos que às vezes a gente não compreende. Então, para além, obviamente, da mensagem de Jesus, que é a mais importante para nos fazer entender isso, nós temos também a nosso favor a psicoterapia, porque esses profissionais, diz ela, vão nos levar, vão nos auxiliar a nos entrarmos dentro de nós, a compreendermos as causas dos nossos conflitos, as causas das nossas escolhas. E nesse processo de autoconhecimento, nós vamos melhor identificar quem nós somos. Vamos ter condições, então, de nos reencontrarmos conosco mesmos, num inconsciente mais profundo. A partir do momento que eu me conheço, eu também reconheço quais são os meus principais erros. E o que eu preciso trabalhar, e o que eu preciso mudar, e o que eu preciso transformar. Por isso que é importante nós fazermos uma reflexão séria sobre qual o lugar que nós estamos ocupando na nossa existência agora. Qual é o país longínquo? Onde está esse país longínquo em que eu estou procurando o meu papel na vida? Eu estou procurando o meu sentido da vida onde? Porque o sentido da vida está em amar. Então essa deve ser a nossa busca. A busca do amor, a busca do entendimento, a busca da compreensão. Eu estou vendo uma série, é interessante isso, porque a gente sabe que acontece no cotidiano. Nós temos exemplos do nosso lado. Mas eu tô vendo, e é muito interessante, é uma série, ela é uma dose diária de sol. Não tem nada a ver com religião, é uma série normal, mas trata de pessoas com distúrbios emocionais, com conflitos íntimos, se passa numa ala psiquiátrica de um hospital. E eu acho que eu estou no 4º ou 5º capítulo. Gente, à medida que eu fui vendo, eu fui conseguindo, obviamente, me identificar em alguns personagens, alguns conflitos, alguns distúrbios emocionais que são muito sutis e que a gente nem percebe. E fui conseguindo também perceber muitos familiares e amigos, juntamente comigo, naqueles personagens. Então, às vezes, a gente se distancia tanto desse processo de autoconhecimento, desse processo da busca do entendimento mesmo pelos valores que nos preenchem com alegria, que nos dão leveza na vida, que nos oportunizam equilíbrio para passar pelas situações, e a gente adoece e não vê, porque a gente vai se distanciando aos poucos. A gente vai sendo consumido pelos nossos desejos, né? Aqueles desejos que ficam lá ocultos que a gente não sabe por que tem. A gente não sabe por que tem, a gente não sabe por que escolhe esses caminhos, mas continua escolhendo. Por quê? Porque nós vivemos um ciclo, gente. Como espíritos imortais, nós vamos adquirindo e vamos passando por comportamentos, e quando chega aqui, se nós não formos vigilantes, nós acabamos tendo os mesmos comportamentos equivocados de antes. E aí nós ficamos nesse ciclo, paralisados, dando voltas. Então é necessário que nós entendamos quem nós somos e o que nós estamos buscando. Há muitas formas, obviamente, de nós nos distanciarmos de Deus, mas eu me coloquei muito na condição do filho egoísta, assim, eu falei, meu Deus, a gente está aqui, quer dizer, a gente conhece a doutrina espírita, nós somos privilegiados em termos materiais, porque a maioria de nós conseguiu estudar, muitos de nós estão empregados, quer dizer, conseguiu ter exatamente aquela vida onde tudo que o padrão social exige de nós conseguimos cumprir. E aí nós nos colocamos nessa situação e temos, não raras vezes, olhamos para o outro com um olhar de superioridade. Achamos que por isso já melhor compreendemos e por isso estamos certos. E o outro está errado.
Ah, não, mas eu sou muito melhor porque eu já conheço a Jesus. A interpretação que eu faço é muito melhor do que a dele. Ele tem que estar errado. E aí nós começamos também a pegar o Evangelho do Cristo e moldar esse Evangelho segundo os nossos desejos, segundo os nossos valores morais. Só que o Evangelho do Cristo é para ser conhecido, refletido e vivenciado a partir do olhar do Cristo e não do nosso olhar. Não deixemos que ninguém interprete o Evangelho. Usemos a nossa inteligência a nosso favor. Vamos lá. Jesus em algum momento disse que havia superiores entre nós? Não. Jesus se apegou a valores materiais para promover a transformação que ele veio fazer no mundo? Não. Jesus fundou igrejas, nos separou em segmentos religiosos? Não. Jesus nos separou em classes sociais, em classes econômicas, em cores, em condições sociais e deu para um de nós um valor segundo a classe, a cor, a origem de país que nós tivéssemos. Ele nos categorizou pelos erros que nós cometemos? Ou nós vamos nos lembrar da nossa relação com Judas, de Jesus com Judas, que talvez tenha sido aquele que mais consternação causou ao mestre querido, porque diz que os sofrimentos de Cristo não são sofrimentos como o nosso, né? Ele apenas sofre pela compaixão que ele tem pelos nossos erros e pelos nossos sofrimentos. Agora imagina a dor que não sente ele, porque sabia das vicissitudes que recairiam sobre aquele seu irmão, que esteve com ele, comeu com ele, ouviu da boca dele, viu todos os milagres e mesmo assim não conseguiu compreender aquela mensagem. Mas ainda assim, Cristo permite que ele dê curso à sua liberdade e haja como ele melhor entendeu a época, segundo a interpretação que ele tinha dos fatos e da situação. E aceita o beijo de Judas e continua amando Judas. E nós, será que nós temos esse olhar uns para os outros? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi nada além disso. Qualquer coisa fora disso está fora de sintonia, está fora do tom. E nós estamos, então, em países muito longínquos. E não é só a distância física, porque a parábola deixa isso muito claro. O filho permanece ao lado do pai, mas intimamente ele está talvez num país mais longínquo do que o próprio filho pródigo, que é aquele que por nós é reconhecido como vicioso. Nós temos até 8h20, então nós temos 5 minutinhos. Então, gente, eram essas as reflexões que nós queríamos trazer. Porque nós precisamos, parece que a gente fala, todo palestrante vem aqui e fala a mesma coisa. Eu não gosto desse nome, palestrante, né? A gente vem e faz os estudos. Mas é porque não tem outro caminho. A gente não consegue voltar para Deus e se conectar com Ele e com nós mesmos, com a nossa essência, se não for pelo amor. Então a gente precisa entender o que está nos paralisando ou o que está retardando a nossa marcha. E esse é um trabalho que nós precisamos fazer sozinhos. Porque nós estamos doentes, adoecendo a nossa sociedade, adoecendo a nossa humanidade, e muitas vezes ficamos daqui de fora dizendo assim, nossa, esse dia eu ouvi alguém dizer, nossa, mas o brasileiro não tem jeito, brasileira... Não, brasileiros somos nós. A humanidade terrestre somos nós. E se a nossa humanidade está adoecida é porque nós estamos adoecidos e nós precisamos nos tratar. E a terapia é o amor. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos nos desviando do caminho, paralisando ou retardando a nossa marcha.
E Deus está lá, nos esperando, a meio do caminho. Nós nem precisaremos fazer o caminho todo de volta. Basta que nós nos reconheçamos em conflitos e reconheçamos que o amor de Deus é a solução para isso, o amor ensinado por Jesus é a solução para isso, e nós já estaremos nesse caminho de volta. E Ele está lá, sem reproche, porque não existem deuses segundo as nossas interpretações. Existe o Pai, que é absoluta justiça, absoluto amor e misericórdia. É esse que existe, que foi o ensinado por Jesus. Todo o resto é fantasia e construção da qual nós não precisamos. Então nos apeguemos nesse Deus amoroso, nos apeguemos ao nosso modelo e guia, bem dito pela espiritualidade, né? Qual é o espírito maior que nós entendemos? O modelo e guia da humanidade é Jesus. E nesse momento em que se aproxima o Natal, vamos lembrar por que Jesus esteve conosco. Porque a proposta do Cristo foi estabelecer para nós o início de uma nova era. Porque a partir de Jesus não há mais nenhum motivo para que as bases que sustentam a nossa trajetória não sejam amor, compreensão, perdão, acolhimento, fraternidade e solidariedade. Ele instaurou essa nova era. Agora, construí-la é papel de cada um de nós, individualmente e coletivamente. E que Deus nos fortaleça para que todos nós consigamos fazer essa trajetória o mais rápido e da forma mais simples possível. Muito obrigada pela paciência de vocês e que Jesus possa nos guardar a todos.